A noite que não deveria ser vista. A casa estava quieta demais para aquela hora, como se até os móveis estivessem tentando se proteger do que viria a seguir. Não era um silêncio comum, desses que acompanham a madrugada. Era um silêncio tenso, denso, quase sufocante, daqueles que fazem o coração bater mais forte sem motivo aparente. A luz da sala permanecia acesa, fraca, criando sombras longas nas paredes, como se a própria casa estivesse envelhecida de repente. O relógio marcava um horário que ninguém gosta de ver acordado, aquele momento em que pensamentos ruins costumam aparecer com mais força. Quando a porta se abriu, não foi apenas um barulho seco, foi uma invasão. O som ecoou pela casa como um aviso tardio de que algo íntimo estava prestes a ser quebrado. O cheiro de álcool veio junto, denunciando escolhas erradas antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Os passos do garoto atravessaram a sala sem equilíbrio, arrastados, impacientes, carregados de uma revolta que não havia nascido naquela noite. A mãe ouviu tudo do quarto. Cada passo era um golpe no peito dela. Ainda assim, ela se levantou devagar, respirando fundo, como quem tenta ganhar tempo antes de enfrentar o inevitável. Ela o viu ali com apenas 16 anos, mas com um olhar que parecia muito mais velho e muito mais perdido. Não havia pedidos de desculpa nos olhos dele, apenas desafio. O rosto vermelho, a voz alterada, a postura agressiva de quem acredita estar sendo forte quando, na verdade, está completamente fora de controle. A mãe tentou falar, mas não teve espaço. As palavras dele vieram primeiro, atropeladas, altas, cheias de acusações injustas, como se toda a frustração do mundo tivesse encontrado nela um alvo fácil. Cada frase dita sem pensar carregava um peso que ele não percebia. Palavras que atravessam a pele e se alojam na memória. Palavras que não desaparecem no dia seguinte. Enquanto ele gritava, a mãe não respondia como antes. Não era cansaço apenas. Era algo diferente, um tipo de lucidez dolorosa. Ela percebeu, naquele instante, que aquela discussão não era só sobre aquela noite, sobre bebida ou desobediência. Era sobre algo que vinha sendo construído em silêncio há muito tempo. O espectador sente o desconforto de estar ali, como se estivesse ouvindo uma conversa que nunca deveria ter saído das paredes daquela casa. Existe uma sensação constante de invasão, de testemunhar algo cru demais, real demais. Não há música suave para aliviar. Não há explicação pronta. Apenas o peso de uma relação sendo rasgada diante de todos. O garoto não percebe que está ultrapassando um limite invisível. Para ele, é apenas mais uma explosão. Para a mãe, é o instante exato em que algo se quebra de forma definitiva. E enquanto ele continua falando, acreditando que tudo será esquecido quando amanhecer, algo muda. A mãe se cala. Um silêncio diferente se instala. Não é submissão, é decisão. É nesse momento que a noite deixa de ser apenas uma noite ruim e se transforma em um divisor de águas. Porque aquela cena, que não deveria ser vista, não será apagada. Ela ficará registrada não apenas na memória, mas no destino de todos os envolvidos, e a partir dali, nada voltará a ser como antes. A casa como testemunha silenciosa. A casa não reagiu com barulho algum, mas sentiu tudo. As paredes, marcadas por pequenas rachaduras antigas, pareciam carregar histórias que nunca foram contadas em voz alta. Cada objeto estava no lugar de sempre, mas nada parecia igual. O sofá gasto, onde tantas conversas já tinham acontecido, agora servia de fronteira entre duas pessoas que já não se reconheciam da mesma forma. A mesa da sala ainda tinha marcas de copos esquecidos, lembranças de jantares apressados, risadas antigas, promessas feitas sem cerimônia. Tudo ali falava sem dizer uma palavra. A mãe permaneceu de pé por alguns segundos, observando o filho atravessar a casa como se aquele espaço não lhe pertencesse mais. Aquele lar havia sido construído com renúncias que ninguém via. Horas extras, noites mal dormidas, sonhos guardados para depois. O chão frio sob os pés dela parecia lembrar cada passo dado ao longo dos anos para manter aquela estrutura de pé. Não era apenas uma casa simples,
Era o resultado de escolhas difíceis feitas em silêncio, sempre colocando alguém antes de si mesma. O garoto passou pela sala sem olhar para nada. Não viu as fotos na estante, nem percebeu o porta-retrato levemente torto, com uma imagem dele ainda criança, sorrindo com os dentes faltando. A casa guardava versões dele que ele já havia esquecido. Versões mais leves, mais honestas, menos agressivas. Cada parede parecia perguntar em silêncio onde aquele menino tinha se perdido. A ausência dessa percepção tornava tudo ainda mais doloroso. O ambiente carregava uma tensão que não vinha só dos gritos recentes, mas de tudo o que nunca foi dito. A cozinha, com a luz apagada, guardava memórias de refeições rápidas e conselhos dados enquanto a água fervia. O corredor estreito parecia mais longo naquela noite, como se quisesse atrasar o avanço do conflito. Até o quarto da mãe, com a porta entreaberta, parecia observar de longe, respeitando a gravidade daquele momento. A casa não interferia, não julgava, não tomava partido, apenas registrava. Cada palavra lançada no ar parecia ficar suspensa por alguns segundos antes de se alojar em algum canto invisível. O silêncio que se seguiu aos gritos não trouxe alívio, trouxe peso. Um peso que fazia a respiração ficar mais curta, mais difícil. O espectador sente que aquela casa já presenciou outras discussões, mas nenhuma com aquele tom definitivo. Aquela não era apenas mais uma noite difícil, era o acúmulo de todas as outras. A mãe finalmente se moveu, não para confrontar, mas para recolher algo esquecido sobre a mesa. Um gesto simples, quase automático, mas carregado de significado. Era como se ela estivesse tentando organizar o caos externo enquanto por dentro tudo desmoronava. A casa assistia a isso com uma neutralidade cruel, não oferecia conforto nem saída, apenas refletia o estado emocional de quem vivia ali. E enquanto o garoto se afastava, acreditando que o conflito havia terminado, o ambiente deixava claro que nada tinha sido resolvido. Aquela casa havia visto tudo, e diferente das pessoas, ela não esqueceria. O que ficou gravado ali não se apagaria com o nascer do sol. Pelo contrário, aqueles detalhes silenciosos começariam a pesar ainda mais quando o barulho cessasse e a consciência finalmente chegasse. O próximo passo dessa história já estava sendo preparado no silêncio dos cômodos. A coragem disfarçada de amor. A força daquela mãe nunca foi barulhenta. Ela não se manifestava em discursos longos, nem em imposições duras. A coragem dela sempre viveu nos detalhes invisíveis, nas decisões silenciosas que ninguém aplaude. Naquela noite, enquanto o filho se afastava sem olhar para trás, ela sentiu o peso de todos os anos em que escolheu engolir o próprio cansaço para manter a casa em pé. Não era fraqueza, era uma forma de resistência que poucos conseguem sustentar por tanto tempo. Ela lembrava de cada fase difícil como se fossem páginas de um livro que nunca pôde fechar. As madrugadas acordada esperando o filho chegar mais novo, as conversas interrompidas porque ele não queria ouvir. As vezes em que preferiu o silêncio para evitar um conflito maior. Cada escolha tinha sido feita com base em amor, mas também em medo. Medo de perder, medo de errar, medo de ser dura demais e afastá-lo. O amor dela sempre veio acompanhado desse cuidado excessivo, dessa tentativa constante de proteger até quando já não era mais possível. Naquela noite, algo mudou dentro dela, sem que fosse preciso anunciar. Pela primeira vez, ela percebeu que amar também exige coragem para não agir. Ficar em silêncio não era desistir. Era aceitar que algumas lições não entram pela voz de quem ama, mas pelo impacto da própria consciência. A coragem dela estava justamente em não reagir como o filho esperava. Não levantar a voz, não chorar na frente dele, não pedir respeito implorando. Aquela postura firme e silenciosa carregava mais força do que qualquer grito. O espectador começa a perceber que aquela mulher não é apenas uma vítima de palavras duras. Ela é alguém que já enfrentou perdas, frustrações e escolhas impossíveis antes mesmo daquela noite. A maternidade dela foi construída sobre renúncias profundas, sonhos pessoais abandonados,
oportunidades recusadas, uma vida inteira moldada para sustentar outra. E mesmo assim, ela nunca usou isso como arma, nunca jogou no rosto, nunca cobrou. O amor dela sempre foi oferecido sem contrato, mas a coragem também se transforma com o tempo. Naquela madrugada, enquanto o silêncio preenchia a casa, ela entendeu que continuar protegendo o filho das consequências emocionais dos próprios atos era uma forma de mantê-lo imaturo. Aquela compreensão doeu mais do que qualquer palavra ofensiva. Doeu porque exigia dela algo novo, exigia que deixasse de ser apenas abrigo para também ser limite. Exigia que aceitasse o risco de ser mal interpretada para preservar algo maior. A força dela estava em reconhecer que não poderia mais carregar sozinha o peso das escolhas do filho. Ele precisava sentir, precisava ouvir a própria voz ecoando no vazio. Precisava perceber que palavras têm destino, que não desaparecem no ar. E ela, com o coração apertado, escolheu não interromper esse processo. Aquela decisão silenciosa foi o ato mais corajoso da noite. Enquanto o garoto acreditava que tinha vencido o confronto pelo simples fato de não ter sido contestado, a mãe já estava em outro lugar emocional. Um lugar mais firme, mais lúcido, mais doloroso. O amor dela não diminuiu. Ele amadureceu. E essa mudança, quase imperceptível naquele momento, preparava o terreno para algo que nenhum dos dois imaginava. Porque a partir daquela coragem disfarçada de silêncio, a história começava a caminhar para um ponto onde não haveria mais como fingir que nada tinha acontecido. A fúria que não nasceu naquela noite. A raiva que explodiu naquela madrugada não começou com o álcool, nem com a porta batendo, nem com a voz alterada. Ela vinha sendo construída há muito tempo, em camadas silenciosas que ninguém percebe quando ainda parecem inofensivas. Dentro daquele garoto havia um conflito que ele próprio não sabia nomear. Uma sensação constante de inadequação, de não pertencer totalmente a lugar nenhum. A agressividade era apenas a forma mais fácil de esconder isso. Era mais simples atacar do que admitir confusão. Ele não gritava apenas com a mãe. Gritava contra expectativas que não entendia, contra frustrações que não sabia organizar, contra um mundo que exigia decisões antes mesmo de ele compreender quem era. Aos 16 anos, a identidade ainda é frágil, instável, facilmente ferida. Cada comparação, cada cobrança externa, cada sensação de falhar se acumulava dentro dele como pressão demais em um espaço pequeno demais. A fúria virou válvula de escape. O álcool apenas abriu a comporta, tirou o pouco filtro que ainda existia. O que saiu não foi surpresa para quem observa com atenção. Era ressentimento antigo, misturado com medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de ser fraco. A agressividade lhe dava uma sensação momentânea de controle. Enquanto gritava, ele não precisava pensar, não precisava sentir a própria insegurança, não precisava encarar o vazio que vinha crescendo dentro dele há meses, talvez anos. O espectador começa a perceber que aquele garoto não é um vilão simples. Ele é alguém em guerra consigo mesmo. Cada palavra dura lançada contra a mãe carregava um pedido distorcido por reconhecimento. Não um reconhecimento amoroso, mas um reconhecimento de força, de existência. Ele precisava provar algo, mesmo sem saber exatamente o quê. E como acontece com muitos nessa idade, escolheu o caminho mais destrutivo para tentar se afirmar. A mãe, sem responder, tornou-se o espelho mais cruel possível. A ausência de reação dela obrigava aquela fúria a ecoar no vazio. Não havia confronto, não havia troca, apenas o som da própria voz voltando para ele. E isso o irritava ainda mais, porque o obrigava a se ouvir. O silêncio dela desmontava a narrativa interna de que ele estava sendo injustiçado. E isso era insuportável. A fúria não nasceu naquela noite, mas encontrou ali o cenário perfeito para se expor. Uma casa conhecida, uma presença segura, um ambiente onde ele acreditava que tudo seria perdoado depois. Essa falsa segurança alimentou o excesso. Ele falou o que não diria em público, usou palavras que não usaria com estranhos, porque no fundo sabia que ali não seria abandonado. Ou pelo menos acreditava nisso.
Mas existe um momento em que até a raiva percebe que foi longe demais. Esse momento não acontece no calor do grito. Ele chega depois, quando o corpo desacelera e a mente começa a reorganizar o que foi dito. Ainda naquela noite, quando o garoto finalmente se isolou no quarto, algo começou a mudar. Não era arrependimento ainda, era desconforto, uma inquietação difícil de explicar, a sensação de que algo tinha sido ultrapassado sem possibilidade de retorno. Ele não sabia, mas aquela fúria tinha acabado de criar um registro permanente, algo que não ficaria apenas na memória emocional, algo que voltaria para ele de uma forma muito mais dura do que qualquer bronca. A agressividade que parecia libertadora naquela madrugada estava prestes a se transformar no espelho mais cruel que ele já teria enfrentado. E o próximo passo dessa história não viria em forma de grito, mas de palavras que não poderiam mais ser apagadas. Quando palavras criam feridas permanentes. Depois que a porta do quarto se fechou, o ar da casa ficou diferente. Não havia mais gritos, mas o silêncio não trouxe descanso. As palavras ditas continuavam ali, circulando como se tivessem vida própria. Frases lançadas sem cuidado não caem no chão. Elas permanecem suspensas, procurando um lugar para se fixar, e quase sempre encontram. Naquela noite, cada ofensa encontrou abrigo na memória da mãe. Não como som, mas como sensação. Um aperto no peito que não passava, um nó na garganta que não se desfazia com água nem com respiração funda. Ela tentou se sentar, depois se levantou de novo. Caminhou pela casa sem destino, como quem procura algo que caiu, mesmo sabendo que não vai encontrar. As palavras do filho se repetiam na mente dela, não exatamente do jeito que foram ditas, mas do jeito que foram sentidas. É assim que as feridas se formam. Não pelo volume da voz, mas pelo significado que se infiltra devagar. Algumas frases têm a capacidade de reescrever memórias antigas, de contaminar lembranças boas, de fazer a pessoa duvidar do próprio valor. O espectador percebe que não se trata apenas de uma discussão comum entre mãe e filho. Trata-se do momento em que o vínculo sofre um abalo profundo, porque quando certas palavras atravessam uma relação, elas não pedem permissão para ficar. Elas se instalam, passam a fazer parte do diálogo interno de quem ouviu. A mãe não chorava em desespero, chorava em silêncio, tentando entender como o amor que sempre ofereceu podia ter sido traduzido daquela forma, tentando descobrir em que ponto deixou de ser vista como abrigo e passou a ser vista como obstáculo. Enquanto isso, do outro lado da parede, o garoto tentava dormir. O corpo cansado começava a desacelerar, mas a mente não acompanhava. Aos poucos, as frases voltavam para ele também. Não como arrependimento imediato, mas como ecos desconfortáveis. Algumas palavras soavam mais duras agora do que no momento em que foram ditas. Outras pareciam estranhas, quase como se tivessem sido ditas por outra pessoa. Essa é a armadilha das palavras impensadas. Elas voltam quando o impulso já passou e deixam o rastro daquilo que não pode mais ser recolhido. A narrativa desacelera aqui, porque é nesse espaço que a ferida se aprofunda. Não há ação, não há confronto, apenas processamento. A mãe começa a entender que aquela noite marcou uma linha invisível. Algo foi dito que não poderá ser esquecido, mesmo que seja perdoado um dia. E existe uma diferença dolorosa entre perdoar e apagar. Algumas frases se tornam referências internas. Sempre que um novo conflito surgir, elas voltarão à tona, reforçando a dor antiga. O garoto, ainda sem plena consciência, começa a sentir algo novo. Não é culpa ainda, é desconforto moral. Uma sensação estranha de ter ido longe demais, mesmo sem saber exatamente onde fica esse limite. Ele se lembra do tom da própria voz, da expressão da mãe, do silêncio dela. Esse silêncio passa a incomodar mais do que qualquer resposta teria incomodado. Porque o silêncio obriga a imaginação a trabalhar. E a imaginação raramente é generosa. Palavras criam feridas porque carregam intenção, mesmo quando são ditas sem clareza. Elas revelam estados internos, pensamentos ocultos, verdades que talvez nem o próprio emissor estivesse pronto para encarar. Naquela noite, o garoto revelou mais sobre si do que pretendia.
e a mãe ouviu mais do que gostaria de ter ouvido. Esse desencontro de intenções cria um tipo de dor que não se resolve com o tempo apenas. Ele exige consciência. O espectador sente que algo está sendo preparado, que essas palavras não ficarão restritas à memória emocional. Elas ganharão forma, retorno, consequência. Porque quando frases atravessam o limite do respeito, elas deixam de ser apenas som. Elas se tornam provas. E o que foi dito naquela madrugada está prestes a reaparecer de uma maneira que nenhum dos dois espera. Algo foi registrado, mesmo que ainda não esteja claro como, e quando isso vier à tona, não haverá como fingir que foi apenas mais uma briga passageira. O olhar que ninguém percebeu. Enquanto a casa parecia finalmente adormecer, havia algo que continuava acordado. Não era um barulho, não era uma presença física evidente, não era alguém interferindo ou julgando. Era apenas um olhar silencioso, imóvel, posicionado em um ponto onde ninguém costumava prestar atenção. Aquele olhar não respirava, não piscava, não reagia, apenas registrava. E justamente por isso era tão perigoso, porque aquilo que não reage costuma guardar tudo. A mãe passou pela sala mais uma vez antes de se recolher. Não percebeu nada fora do lugar. Nenhum sinal de que aquela noite estava sendo preservada de forma concreta. Para ela, tudo ainda existia apenas na memória e no corpo, o coração ainda acelerado, a mente cansada, os pensamentos girando em torno das mesmas frases. Ela não imaginava que cada palavra, cada pausa, cada alteração de tom havia sido capturada com uma frieza impossível de ser reproduzida pela lembrança humana. Do outro lado da casa, o garoto se jogou na cama sem perceber que sua voz ainda estava ali, não ecoando nas paredes, mas armazenada. Ele acreditava que o pior tinha passado, que o conflito tinha terminado no momento em que se isolou no quarto. Essa é uma crença comum, a de que tudo acaba quando a discussão termina, a de que o silêncio apaga o que foi dito. Mas naquela noite, o silêncio apenas consolidava o que já tinha sido exposto. O olhar que registrava tudo não tinha intenção emocional. Não sentia pena, raiva ou compaixão. Apenas cumpria seu papel. Essa ausência de emoção torna o registro ainda mais cruel, porque enquanto a memória humana distorce, suaviza ou apaga partes para sobreviver, o registro permanece intacto. Ele não esquece, não interpreta, não perdoa. Ele apenas devolve exatamente o que foi entregue. O espectador começa a sentir um desconforto diferente. Não é mais apenas empatia pela mãe ou inquietação pelo filho. É a sensação de que algo irreversível está em curso, que aquela noite ultrapassou um limite invisível. A presença da gravação transforma o conflito em algo maior do que os dois personagens principais. Agora, existe uma terceira entidade na história, uma testemunha muda que não escolheu estar ali, mas que agora carrega um poder enorme. O mais perturbador é que ninguém percebe no momento. Não há alerta, não há mudança de comportamento imediata. Tudo segue aparentemente normal. E é justamente isso que torna o impacto futuro tão forte. Porque quando a consciência chega, ela não vem acompanhada de aviso. Ela chega como choque, como confronto direto com uma versão de si mesmo que já não pode ser negada. A mãe, ao se sentar na beira da cama, sentiu um cansaço profundo que não era físico, era emocional. Ela fechou os olhos tentando organizar os pensamentos, sem imaginar que em algum lugar da casa a cena ainda estava viva, pronta para ser revisitada. O garoto, por sua vez, começou a dormir sem saber que aquela seria a última noite em que poderia fingir que tudo tinha sido apenas exagero do momento. O olhar que ninguém percebeu não tinha o objetivo de punir, mas iria revelar. E revelar é uma forma de violência para quem não está preparado para se enxergar. Aquela gravação não precisava ser mostrada a ninguém além do próprio garoto para causar estrago suficiente, porque às vezes o maior castigo não vem de fora. Vem do encontro inevitável com aquilo que se foi quando se acreditava estar invisível. A história começa a se mover em outra direção a partir daqui. O conflito deixa de ser apenas externo e se prepara para se tornar interno.
O que foi registrado está à espera do momento certo para emergir. E quando isso acontecer, não haverá gritos, não haverá discussão. Haverá apenas a verdade crua, sem filtros, obrigando cada um a lidar com aquilo que foi feito. O dia seguinte não trará alívio. Ele trará algo muito mais difícil de enfrentar. O dia seguinte nunca é igual. A manhã chegou sem pedir permissão. A luz entrou pelas frestas da janela como se nada tivesse acontecido, mas tudo estava diferente. O silêncio do dia seguinte não era o mesmo silêncio da madrugada. Era mais pesado, mais definitivo. Não havia tensão explodindo, havia consequências se acomodando. A casa parecia menor. Os espaços mais apertados, como se cada cômodo estivesse carregando o peso do que foi dito horas antes. O café esfriou na xícara sem ser tocado. O tempo seguia, mas ninguém acompanhava. A mãe acordou antes do despertador. Não porque dormiu pouco, mas porque o corpo já estava alerta, como se tivesse aprendido algo novo durante a noite. Ela caminhou pela casa com passos contidos, evitando fazer barulho, não por cuidado, mas por respeito ao que ainda precisava ser digerido. Cada objeto parecia fora do lugar, mesmo estando exatamente onde sempre esteve. O que mudou não foi o ambiente, foi o significado. Aquela mesa não era mais apenas uma mesa. Aquela sala não era mais apenas uma sala. Tudo tinha memória agora. O garoto acordou com a cabeça pesada e a boca seca. O corpo ainda sentia os efeitos da noite anterior, mas a mente começava a acordar para algo mais incômodo. Não era remorso claro, era um estranhamento. Uma sensação de deslocamento, como se ele tivesse atravessado um limite sem perceber. Ele saiu do quarto, esperando encontrar a mesma dinâmica de sempre. Um comentário atravessado, uma bronca previsível, talvez um silêncio carregado de mágoa. Mas encontrou algo diferente. Encontrou normalidade demais, e isso o desarmou. A mãe agia como quem decidiu não repetir padrões. Falava pouco, mas com firmeza. Não havia acusações, não havia drama. Apenas uma distância nova, quase imperceptível, porém impossível de ignorar. Essa mudança é o que mais confunde. Porque quando alguém grita, o conflito é claro. Quando alguém se cala de forma consciente, o conflito se aprofunda. O garoto sentiu isso sem saber explicar. Algo tinha mudado no jeito como ela o olhava. Não era frieza, era lucidez. O espectador percebe que o dia seguinte não traz alívio. Ele traz desconforto. A ausência de confronto cria espaço para a consciência trabalhar. O garoto tenta se distrair, mexe no celular, come qualquer coisa sem fome, mas tudo parece deslocado. As frases da noite anterior surgem em flashes curtos, sem aviso. O tom da própria voz, o olhar da mãe, o silêncio dela. Esses detalhes começam a pesar mais do que qualquer bronca teria pesado. Porque agora não há como se defender. Não há contra-argumento para o próprio eco. A mãe, por dentro, também enfrenta um conflito silencioso. Ela sente a dor das palavras, mas sente também algo novo. Um tipo de clareza que só surge quando se aceita que certas relações precisam mudar de forma para sobreviver. Ela não está punindo, está se protegendo. E essa proteção exige distância emocional temporária. Não para afastar, mas para reorganizar. Esse é um ponto que poucos entendem. Às vezes o amor precisa se recolher para não se tornar combustível para o desrespeito. O dia segue com pequenas interações carregadas de significado. Um bom dia dito sem entusiasmo. Um pedido respondido de forma objetiva. Nenhum excesso. Nenhuma tentativa de aliviar o clima artificialmente. O garoto percebe que perdeu algo que não sabe nomear. Não é confiança ainda. É algo mais sutil. É a sensação de acesso irrestrito. Ele sente que já não pode falar qualquer coisa sem consequência. E essa percepção começa a incomodar mais do que a ideia de punição. O silêncio do dia seguinte não apaga o que aconteceu. Ele amplifica. Ele obriga a mente a revisitar cada detalhe. E sem perceber, o garoto começa a temer algo que ainda não sabe que existe. Uma sensação estranha de que aquela noite não ficou apenas na memória,
de que existe algo pendente, algo guardado, algo que pode voltar. Essa inquietação cresce ao longo do dia, se infiltrando nos pensamentos mais simples. O dia seguinte nunca é igual, porque ele não oferece recomeço imediato. Ele oferece consciência. E consciência dói. Dói porque desmonta desculpas, desmonta narrativas internas, desmonta a ideia de que tudo pode ser resolvido com o tempo. O garoto começa a entender, mesmo sem palavras, que algo foi atravessado e que, em algum momento, ele será obrigado a encarar isso de frente. O que ele ainda não sabe é que esse encontro não será apenas emocional, será literal, será visual, será sonoro. A noite foi registrada. E o dia seguinte está apenas preparando o terreno para o momento em que ele será colocado diante da própria sombra, sem possibilidade de desviar o olhar. Encarar a própria sombra. O momento não foi anunciado. Não houve preparação, nem discurso, nem aviso prévio. A gravação surgiu de forma simples, quase banal, como se não carregasse o peso de tudo o que estava prestes a provocar. O garoto estava sentado, distraído, quando ouviu a própria voz. No primeiro segundo, não reconheceu. No segundo, sentiu o corpo travar. No terceiro, entendeu. Aquela voz era dele. Aquele tom agressivo era dele. Aquelas palavras atravessadas, cheias de desprezo, tinham saído da própria boca. E não havia como negar. O impacto não veio como um soco. Veio como um vazio. Um silêncio interno que engoliu qualquer tentativa de defesa. Ele tentou racionalizar, dizer a si mesmo que estava bêbado, que não era bem assim, que todo mundo exagera às vezes. Mas a gravação não permitia interpretação. Ela devolvia exatamente o que foi entregue. Cada pausa, cada inflexão, cada desprezo embutido em frases que agora soavam irreconhecíveis. Era como ouvir um estranho que usava a própria voz. O corpo reagiu antes da mente. O estômago revirou. As mãos ficaram frias. O olhar desviava da tela, mas o som continuava. Não havia para onde fugir. Pela primeira vez, ele não estava dentro da emoção. Estava fora, observando. E essa posição é insuportável para quem nunca se viu de verdade, porque ali não existia justificativa emocional. Não havia contexto que aliviasse. Existia apenas o fato cru. Ele tinha ferido alguém que não estava se defendendo. A imagem da mãe surgiu na memória dele, não como ela estava naquela noite, mas como ela sempre esteve. Cansada, firme, presente. As palavras agora se chocavam com essa imagem e criavam um curto-circuito interno. Como alguém que se diz injustiçado, fala daquela forma com quem nunca o abandonou. Essa pergunta não vinha como acusação externa. Vinha de dentro. E isso a tornava muito mais dolorosa. O espectador acompanha esse colapso interno em silêncio. Não há música para suavizar, não há narração explicando o que ele sente. O desconforto é proposital, porque encarar a própria sombra não é um processo bonito. É confuso, vergonhoso, desorganizado. Ele percebe que aquela versão dele não surgiu do nada. Ela vinha sendo alimentada. Pequenas atitudes, pequenos desrespeitos, pequenas desculpas acumuladas. A gravação apenas reuniu tudo em um único momento impossível de ignorar. Aos poucos, algo começa a se quebrar dentro dele. Não é orgulho apenas, é a imagem que ele tinha de si mesmo. Ele sempre acreditou ser alguém bom, apenas incompreendido. A gravação desmonta essa narrativa. Mostra que boas intenções não anulam atitudes, que dor interna não autoriza violência emocional. Essa compreensão chega sem alívio. Chega pesada, exigente, transformadora. Ele percebe que não pode apagar aquilo, não pode fingir que não aconteceu, não pode jogar a culpa apenas no álcool ou na idade. Pela primeira vez, surge a responsabilidade real, não aquela imposta por adultos, mas a que nasce quando alguém se reconhece como autor do próprio dano. Esse é o ponto mais difícil de qualquer amadurecimento. O instante em que se entende que não é apenas vítima das circunstâncias, mas também agente das próprias escolhas. A gravação termina, mas o impacto continua. O silêncio que se instala é diferente de todos os outros. Não é tenso, não é defensivo, é reflexivo. Ele sente vergonha, mas sente algo mais profundo. Uma tristeza limpa, sem raiva.
A tristeza de perceber que cruzou um limite que não gostaria de ter cruzado. A tristeza de entender que certas versões de si mesmo precisam morrer para que outras possam existir. A mãe não diz nada. Não precisa. O confronto já aconteceu dentro dele. Ela observa sem pressão, sem cobrança. Esse espaço é fundamental, porque a mudança real não acontece quando alguém é humilhado, mas quando é visto por si mesmo sem máscaras. Ele entende naquele instante que não pode continuar sendo quem foi naquela noite. Não porque alguém o exige, mas porque ele próprio não suporta mais aquela imagem. Encarar a própria sombra não garante transformação imediata, mas torna impossível continuar igual. Algo foi deslocado de forma definitiva. E a partir dali, o garoto começa a perceber que o amor que sempre esteve ali não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Ficou mais exigente, mais consciente, mais real. O próximo passo dessa história não será marcado por grandes gestos, mas por uma mudança silenciosa, quase imperceptível, que redefinirá para sempre a relação entre eles. O amor que não desiste, mas muda. Nada foi resolvido naquele instante. Não houve abraço imediato, nem pedido de desculpas ensaiado, nem promessa grandiosa de mudança. E justamente por isso, algo começou a se transformar de verdade. O amor que existia entre eles não desapareceu, mas deixou de ser automático. Ele ganhou contorno, ganhou limites, ganhou consciência. A mãe não retirou o afeto, mas retirou a permissividade. E essa diferença é profunda. Porque amar sem limites ensina dependência. Amar com limites ensina responsabilidade. O garoto sentiu isso nos dias seguintes. Não em castigos explícitos, mas em pequenas mudanças de postura. A mãe continuava ali, presente, atenta, mas já não absorvia tudo. Não corria para suavizar cada desconforto dele. Não traduzia emoções por ele. Não antecipava necessidades que ele já tinha idade para reconhecer sozinho. Esse novo amor exigia participação, exigia maturidade, e isso incomodava, porque crescer dói mais do que ser confrontado. Ele percebeu que o acesso irrestrito tinha acabado. Não o acesso ao amor, mas o acesso à tolerância cega. Cada conversa agora carregava mais peso. Cada palavra exigia cuidado. A mãe não se afastou, mas também não se colocou mais como escudo emocional. Ela escolheu caminhar ao lado, não à frente. E essa escolha silenciosa obrigava o filho a caminhar com as próprias pernas. O espectador começa a entender que essa é uma das formas mais difíceis de amor. Aquela que não abandona, mas também não impede a queda. Aquela que observa, sustenta, mas não interfere no aprendizado que precisa ser vivido. A mãe não endureceu por falta de sentimento. Ela endureceu por excesso de consciência, porque entendeu que continuar da mesma forma seria condenar o filho a repetir versões que ele próprio já começava a rejeitar. O garoto, aos poucos, passou a reparar em coisas que antes ignorava. O cansaço da mãe no fim do dia. O silêncio dela que não era desprezo, mas processamento. O cuidado nos gestos simples. Ele começou a sentir algo novo. Não era culpa paralisante. Era responsabilidade ativa. Um desejo discreto de fazer diferente, não para ser perdoado, mas para ser digno do amor que ainda recebia. Essa mudança não aconteceu de forma linear. Houve recaídas internas, momentos de irritação, vontade de voltar ao padrão antigo. Mas algo já tinha sido deslocado dentro dele. A imagem da própria voz naquela gravação continuava servindo como referência. Não como punição, mas como lembrete. Um espelho que ele não queria mais evitar. Cada vez que a agressividade ameaçava voltar, surgia a lembrança do silêncio da mãe. E esse silêncio agora ensinava mais do que qualquer grito. A relação entre eles começou a se reorganizar em outro nível. Menos dependente, mais honesta. Menos emocionalmente reativa, mais consciente. A mãe não precisava mais se explicar tanto. O filho começou a ouvir mais. Não por medo, mas por reconhecimento. Ele entendeu que o amor dela nunca esteve em dúvida. O que estava em jogo era o tipo de pessoa que ele escolheria se tornar dentro desse amor. O amor que não desiste
é aquele que suporta o desconforto da mudança, que aceita ser mal interpretado por um tempo para evitar danos maiores no futuro. Esse amor não faz barulho, não se exibe, não se impõe. Ele permanece. E ao permanecer de forma diferente, força quem está do outro lado a crescer para alcançá-lo. Nada voltou a ser como antes. E isso não era uma perda. Era evolução. A relação agora exigia presença real, não apenas convivência. Exigia consciência, não apenas afeto. O garoto começou a entender que ser amado não é ser autorizado a tudo. É ser levado a se tornar alguém melhor. E essa compreensão silenciosa preparava o terreno para a última revelação dessa história. Aquela que não viria em forma de confronto, mas de verdade. A verdade que só surge quando tudo silencia. O momento mais decisivo não veio com lágrimas, nem com pedidos de perdão, nem com promessas ditas em voz alta. Ele veio quando tudo ficou quieto de verdade. Não o silêncio tenso das brigas, nem o silêncio defensivo de quem evita conversar. Foi um silêncio lúcido, daqueles que surgem quando a mente finalmente alcança o coração. O garoto estava sozinho quando isso aconteceu, sem a mãe por perto, sem gravação tocando, sem ninguém observando. Apenas ele e a lembrança do que tinha sido. Foi ali que a verdade se revelou. Não sobre a mãe, não sobre a gravação, não sobre a noite em si. A verdade sobre quem ele estava se tornando. Pela primeira vez, ele entendeu que aquela explosão não tinha sido um erro isolado. Tinha sido um aviso, um sinal claro de uma direção perigosa que começava a se formar dentro dele. E essa percepção não veio acompanhada de medo externo, mas de responsabilidade interna, a mais difícil de todas. Ele percebeu que a gravação não tinha sido feita para expor, punir ou envergonhar. Ela existia para impedir a mentira mais confortável de todas. A mentira de que nada tinha sido tão grave assim. A mentira de que palavras não deixam marcas. A mentira de que o amor aguenta tudo sem se transformar. A gravação não foi a causa da mudança. Ela foi o espelho que tornou impossível continuar fingindo. A mãe também chegou à sua própria verdade, em silêncio, sem precisar anunciar. Ela entendeu que proteger não é absorver dor calada, que educar não é impedir o impacto das escolhas, que amar não é se anular. O silêncio dela não foi abandono, foi respeito pelo processo que precisava acontecer dentro do filho, um processo que nenhum grito teria conseguido provocar. O espectador percebe, nesse ponto, que a história nunca foi apenas sobre um adolescente embriagado ou uma mãe ferida. Foi sobre consciência, sobre o instante exato em que alguém se vê diante de uma bifurcação invisível. Continuar repetindo padrões ou assumir o desconforto de mudar. Essa escolha não acontece sob pressão externa. Ela acontece quando ninguém está olhando. Nada se resolve de forma perfeita depois disso. A relação não se torna ideal nem isenta de conflitos, mas algo fundamental muda. O garoto passa a ouvir a própria voz antes de falar. A mãe passa a se respeitar antes de ceder. Ambos aprendem que algumas verdades só emergem quando o barulho cessa, e sobra apenas aquilo que não pode mais ser ignorado. Essa história termina sem cena final dramática, porque a verdadeira virada acontece por dentro. E é justamente isso que a torna inesquecível. Porque quem assiste não leva apenas a memória de um conflito, leva uma pergunta silenciosa, impossível de evitar. Se alguém estivesse ouvindo suas piores palavras, quem você veria refletido ali? E mais importante, o que você faria depois que tudo finalmente ficasse em silêncio?